Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Qual a preferência dos empregados e empresas hoje? Trabalho remoto, híbrido ou presencial? Jovens enfrentam dificuldades para encontrar o primeiro emprego. E no bloco de entrevistas, a juíza Lídia de Assis fala sobre os avanços da implantação da linguagem simples no judiciário. O Hora Extra está no ar. Após a pandemia, algumas empresas têm recuado e exigido o retorno dos empregados ao trabalho presencial. Isto tem gerado um debate sobre as preferências dos trabalhadores e as práticas empresariais. A reportagem é de Jéssica Teles. Antes da pandemia, o trabalho presencial era a única opção disponível para a maioria dos empregados. No entanto, com a chegada da crise global, o mundo foi forçado a adotar e reconhecer as vantagens do home office. Núbia, responsável por uma equipe de 40 profissionais na área contábil, foi uma das milhares de pessoas que se adaptaram a essa nova realidade. Com o fim da pandemia, todos os funcionários de Núbia retornaram ao trabalho presencial, interagindo diretamente com colegas e supervisores. O bom é ter o cuidado de perto, né? Então tem algumas crises que a gente precisa lidar, porque é ser humano e a gente trabalha num ambiente bem tenso. Então é um ambiente assim que exige muito, que tem dias específicos e pontuais que a cobrança é muito elevada, é muito tenso, aí tem obrigação para entregar. E quando eu consigo cuidar disso de perto, é melhor. Então assim, o nosso próprio espaço físico ele foi desenhado para isso. A gente tem uma sala que a gente chama de cafofo, a gente tem aqui uma sinuquinha, né, para quebrar ali o gelinho um pouquinho, né? Então a gente tem aqui uma estrutura física para proporcionar isso para eles, uma válvula de escape. E que muitas vezes, mesmo ele estando em casa, ele não teria. Estaria na pressão, sentado no computador, e engana muito. Por isso que eu falo do método, de ter um script, porque a depender ali, ou ele fica ocioso, ou ele entra no computador e só sai, não para almoçar, não tem intervalo, não tem nada. Terminei o meu trabalho por hoje. E o que é mais vantajoso? Abrir a porta e poder encontrar a minha família? Ou encarar o trânsito para chegar em casa? Um estudo recente realizado pela Croma Consultoria, do Grupo Croma, revela uma mudança significativa nas preferências dos brasileiros em relação ao modelo de trabalho. Segundo a pesquisa intitulada Gerações, 86% dos entrevistados preferem trabalhar em modelos híbridos ou home office. Apenas 14% ainda optam pelo tradicional trabalho presencial. Esses dados refletem uma tendência crescente de flexibilização e adaptação no mercado de trabalho do país. Vivendo essa nova realidade, Isabela trabalha na Embraer em um formato híbrido, indo ao escritório apenas 2 vezes por semana. Dessa forma, ela concilia a flexibilidade do home office com os benefícios da colaboração no ambiente presencial. Eu não tenho gasto com deslocamento, né? Não perco tempo também me deslocando da minha casa até o trabalho. Eu posso fazer mais atividades de esporte, né? Que eu faço assim que eu já terminei de trabalhar, eu já posso sair e desligar o computador, né? Embora o trabalho híbrido ofereça muitos benefícios, também apresenta desvantagens que os funcionários precisam enfrentar e gerenciar adequadamente. Desvantagem, assim, desafio, né? Mas é manter a unidade do time, né? Como você fica longe muito tempo, você acaba focando muito no seu trabalho e não conversando tanto com as pessoas. E acho que também falta de foco e procrastinação, né? Quando você está em casa é muito fácil você se distrair, parar para fazer outra coisa. E acho que são esses assim, os desafios de ficar em casa, né? O trabalho híbrido não é apenas uma resposta às necessidades atuais do mercado, mas uma visão do futuro do trabalho. À medida que empresas e profissionais continuam a se adaptar a este modelo, ele promete transformar a forma como trabalhamos, oferecendo novas oportunidades e desafios. Entender uma forma ou criar formas híbridas de trabalho é o caminho para o futuro, em que a gente poderia acomodar tanto
tanto essa vantagem do teletrabalho, que seria perder menos tempo com deslocamento, poder ter mais tempo de convívio com a família ou de fazer outras atividades em outros horários, e aí, nesse período de teletrabalho ou de home office, focar mais no número da produção, mas também nunca abrir mão da convivência presencial nas empresas, em que você possa criar vínculos, pedir ajuda, porque é muito pouco provável que um trabalhador peça ajuda por um grupo de WhatsApp. É muito menos provável do que se ele chegar na empresa com um olhar tristonho ou com um semblante diferente, entristecido. É muito mais provável que algum colega repare e perceba e fale: olha, você está precisando de ajuda? Posso te ajudar? E trabalhar também é isso, é ter vínculos positivos de apoio. Requisitos excessivos impedem a contratação de novos profissionais e dificultam a entrada de jovens no mercado de trabalho, que enfrentam a barreira da experiência. Confira. Com 21 anos, a estudante Heloísa Gonçalves está há 1 ano e meio em seu primeiro emprego com carteira assinada. Mas antes de conseguir essa vaga, ela passou por um desafio. Assim como tantos jovens, encontrou a barreira da falta de experiência. E a maneira com que ela encarou a situação fez toda a diferença. A minha primeira experiência em RH que eu tentei foi aqui nessa empresa. Foi a vaga de assistente de recrutamento e seleção, mas eu não tinha os requisitos, as habilidades, o técnico, então eu não consegui passar nessa vaga, mas eu não desisti, eu persisti aqui, continuei mandando mensagem, me inscrevendo nas vagas, até que eles abriram uma exceção para mim, uma vaga de estágio, para eu poder desenvolver essas habilidades, desenvolver o técnico, ter uma vivência maior no RH, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, que hoje eu sou assistente de departamento pessoal. Graças a essa oportunidade, eu consegui desenvolver o que eles precisavam para poder trabalhar aqui. Um estudo feito entre janeiro e fevereiro de 2024 revelou que o exagero por qualificações lidera com quase 70% as maiores reclamações dos candidatos em um processo seletivo. Além disso, 61,6% dos candidatos acham o processo seletivo demorado. 59,6% reclamam de muitas etapas. 54,1% citaram a ausência de feedback como principal problema. E 43,9% criticaram o encerramento da vaga no meio do processo seletivo. No caso da Heloísa, os requisitos exigidos para a vaga não foram exagerados, ao menos na opinião dela. A estudante percebeu que para ocupar aquela vaga seria preciso desenvolver habilidades, e assim ela fez. Eu não achei exagerado, eu realmente não tinha conhecimento nenhum, mas eu gostaria muito de iniciar a minha carreira no RH, então eu concordei, né? Eu vi ali que eu estava nua e crua, como se diz, né? Que eu não estava preparada mesmo, mas eu fiquei feliz em eles abrirem essa exceção para eu poder me desenvolver. Para a analista de recursos humanos Débora Mendes, a atitude da estudante Heloísa foi acertada. Débora explica que quem se candidata a uma vaga tem que estar preparado para comprovar suas habilidades. E caso não preencha os pré-requisitos solicitados, existem vários caminhos para a qualificação, inclusive para driblar a falta de experiência. Existem várias formas da gente estar apto a essas habilidades, né? Essas exigências, na verdade. Existe a possibilidade da gente buscar talvez uma consultoria, né? Ah, mas eu não tenho essa possibilidade, Débora. A gente sabe que existem N fatores que podem fazer com que a pessoa tenha essa dificuldade. Mas eu acho que é principalmente entender, né? O que eu tenho de bom hoje em mim, né? Eu me comunico bem? Eu gosto sempre de falar que a comunicação é uma coisa muito importante. Eu me comunico bem, então eu vou explorar isso um pouco melhor. Então eu vou assistir vídeo no YouTube, tem vídeos no TikTok, principalmente para a galera mais jovem, e aí eu vou conseguir desenvolvendo a minha comunicação. Na opinião da especialista, o problema não é a alta exigência das empresas contratantes e que os requisitos comportamentais são os que mais importam na hora de contratar. Eu acredito que cada empresa tem a sua exigência, né? Ainda mais voltada para alguma área específica.
específica, né? Eu acho que é importante a gente estar preparado para essas vagas, né? É importante também que a gente conheça um pouco sobre o nosso perfil, o que a gente quer para a nossa carreira e como candidata, né? A gente estar pronto para essas oportunidades. Eu, como analista, acredito que cada perfil, ele precisa ser aderente àquilo que a empresa precisa. Mas dentro do processo seletivo, muitas das empresas, elas avaliam muito mais as habilidades comportamentais, né? As soft skills, do que as habilidades técnicas. No próximo bloco, a juíza Lídia de Assis, do TJ de Goiás, fala sobre os avanços da implantação da linguagem simples no judiciário. Confira já já, voltamos em instantes. Falar ou escrever difícil era sinônimo de sabedoria, mas o mundo mudou. Hoje o que conta é a capacidade de se comunicar com clareza e simplicidade e ser compreendido. O judiciário está correndo atrás da concisão, da clareza e da objetividade. O nosso bate-papo de hoje sobre linguagem simples é com a juíza Lídia de Assis e Souza, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também coordenadora do projeto Linguagem Simples do TJ. Doutora, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, é uma honra. Antes da primeira pergunta, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, de pele branca, cabelos lisos e loiros abaixo do ombro, olhos castanhos, estou usando um blazer branco e uma blusa preta. E eu gostaria de pedir a gentileza da doutora para fazer também a sua autodescrição, doutora. Sou uma mulher branca, loura, de 46 anos, de pele branca, estou usando um terno vermelho e uma blusa de cor clara. Certo, obrigada, doutora. Vamos à primeira pergunta, então. A confiança da sociedade no judiciário, doutora, tem a ver com o que entender e foi decidido e por quê? Sim, a confiança no judiciário, ela justamente nos remete a uma tendência, uma responsabilidade de buscarmos uma melhor comunicação com o cidadão, que é o nosso destinatário final. Então, transmitir os nossos atos judiciais, as nossas comunicações, a escrita e a fala de maneira clara, concisa e transparente é o objetivo que o judiciário precisa perseguir para poder alcançar o entendimento da população, do jurisdicionado, que é o nosso objetivo. Certo, doutora, eu vou citar aqui uma fala do ministro Roberto Barroso, né, que a linguagem simples envolve não somente a escrita e a fala, mas também o tempo ou o espaço utilizados para apresentar os argumentos ou fundamentos. Foi dito pelo presidente do STF, o ministro Roberto Barroso. Para ele, poucos temas exigem decisões imensas. Essa pode ser a tendência do judiciário daqui para frente, doutora? Sem dúvida. Buscarmos sermos concisos nas nossas explanações, na formatação das decisões judiciais. É essencial que a gente use a voz direta, a voz ativa, né, na construção das orações que compõem o texto, né, de uma sentença, de uma decisão judicial. Eu acho interessante também, ontem nós fizemos um evento para os desembargadores para apresentarmos o nosso programa de linguagem simples do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e nesse vídeo que apresentamos do ministro Barroso, ele fala isso claramente, né, que é importante que nós utilizemos o sujeito, o verbo e o predicado, de maneira que nós formemos, então, orações mais curtas, mais diretas, textos mais curtos, para a gente alcançar, né, o entendimento, para a gente possa levar a compreensão para o cidadão. E assim ele entender qual que é a situação dele no processo, entender o que ele precisa fazer naquele processo. Importantíssimo mesmo. Doutora, e como podemos engajar os atores do sistema da justiça para aproximar a justiça do cidadão? Ou seja, impactar a compreensão do cidadão sobre os processos judiciais e, consequentemente, o acesso à justiça. Como está o engajamento dos magistrados diante disso? Nós temos feito no Tribunal de Justiça de Goiás, temos feito capacitações, oficinas e debates. Recentemente nós fizemos, no início deste ano, uma oficina para 30 servidores
ações para formarmos capacitadores, multiplicadores dessa linguagem simples para serem utilizadas não somente nas decisões judiciais, mas para serem utilizadas também na escrita de atos administrativos, mandados, cartas, enfim. Então, o que é necessário que todos nós, das instituições do sistema de justiça, é essa capacitação, buscar, né, palestras, webinários, cursos, e de maneira que todos possam ter acesso de quais são as formas que a gente pode acessar melhor o cidadão. Com certeza. Doutora, falando um pouquinho da parte prática agora, essas excessivamente longas atrapalham a compreensão exata do direito postulado? Seria a qualidade do argumento e não o volume de palavras que faz realmente a diferença? Eu acredito que é a qualidade, né? Temos que buscar, então, essa qualidade, né, de todos os argumentos que são sustentados numa decisão judicial de maneira mais objetiva, usando mais verbos, menos adjetivos, menos advérbios, né? Buscando essa formatação que o próprio ministro Barroso nos orienta, sujeito, verbo e predicado, orações curtas. Então, buscar defender com uma boa técnica, uma boa escrita, utilizando inclusive a norma culta da língua portuguesa, né? Não se trata de utilização de uma língua na forma coloquial ou uma linguagem infantilizada ou simplória. Devemos utilizar, sim, a norma culta da língua portuguesa, devemos utilizar, sim, um bom português, a boa técnica do direito na comunicação, né, dos atos processuais, e então assim a gente pode garantir uma qualidade melhor daquilo que é anunciado e levado para a população. Certo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o trabalho feito lá no tribunal, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco voltamos. Estamos conversando hoje com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a doutora Lídia de Assis e Souza, e daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas. O Hora Extra está de volta. Hoje, no nosso bate-papo, estamos recebendo a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutora Lídia de Assis e Souza, e estamos falando sobre linguagem simples no judiciário, uma questão muito importante, né, doutora? E vamos para a nossa quinta pergunta. Vamos falar um pouco mais dos projetos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O TJ tem avançado, doutora, na implantação da linguagem simples? O que já foi entregue por lá à sociedade? Certo. Nós estamos evoluindo, né? Já desde 2022 foi iniciado um projeto de utilização da inteligência artificial nas comunicações processuais. Foi um convênio celebrado com a Universidade Federal de Goiás, e nesse convênio eles, em parceria, né, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a UFG em parceria, desenvolveu-se então duas vertentes, os resumos ilustrados das sentenças e uma outra ferramenta que seria a substituição de termos complexos por aqueles mais simples. Inicialmente, esse convênio da UFG, ele começou apenas com relação às sentenças das varas de família. Nós temos o projeto de expandirmos, de estendermos, então, esses resumos ilustrados para outras competências também dentro do Tribunal de Justiça, né? Em breve nós iniciaremos com o previdenciário, logo avançaremos para os juizados também, e assim pretendemos expandir para demais competências, demais áreas dentro do Tribunal de Justiça. Nesse resumo ilustrado da sentença, nós podemos identificar o número do processo, as partes que estão envolvidas, e por se tratar de vara de família, somente as iniciais, para assim garantirmos o sigilo, né, que de regra, né, circunda esses processos dessa natureza, um resumo a respeito das peças principais, as informações mais importantes daquele processo. Então, esse resumo ilustrado, inclusive, ele traz ícones, são ícones que nós estamos desenvolvendo também, uma padronização de imagens que demonstram e contam a linha do tempo desse processo. Então, assim, se tem filhos, se houve o casamento, se houve o rompimento dessa relação conjugal. Bastante, né? Uma visualização geral ali logo de cara. Exatamente. Então, assim,
esse resumo ilustrado garante para aquele cidadão que vai ler uma sentença do juiz e às vezes não está entendendo muito bem, ele recorre a esse resumo ilustrado, ele consegue acessar, então, compreender pelas ilustrações dos ícones e também das indicações das informações mais importantes, qual foi o resultado que foi levado para o cidadão. Essa ferramenta do resumo ilustrado, em breve já deve entrar em produção para ser colocado dentro do processo digital. Então, lá naquele processo digital, né? Então, lá tem um evento onde tem a sentença do juiz e, na sequência, esse resumo ilustrado. E é bom que se diga também que na parte dispositiva, como eu disse, que é quando o juiz vai dizer se homologou o acordo, os termos de como vai ficar a situação, a solução daquele caso, na frente daquela palavra que se entende por complexa, entre parênteses, a palavra mais simplificada, por exemplo. É muito curioso, né, que quando a gente estava fazendo uma pesquisa a respeito de palavras que são complexas, as pessoas às vezes entendiam que a palavra autos, que para nós sabemos que é o processo, né, nós operadores do direito que sabemos que a gente entende por processo, a pessoa pensava que era um carro. Então são palavras que para a gente são tão usuais, né, dentro das pessoas que têm essa formação jurídica, mas para quem não tem, ela não tem esse entendimento. É verdade. Né? Então, essas duas ferramentas foram, então, desenvolvidas nesse convênio celebrado com a Universidade Federal de Goiás, e isso foi o início, então, do nosso projeto, nosso programa de linguagem simples do tribunal. Esse convênio, inclusive, ele foi celebrado antes mesmo do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, né, que é do ano passado. Então, em 2022 houve o convênio com a UFG, já começamos esse movimento, né, da linguagem simples do Tribunal de Justiça, e o ano passado o CNJ, então, nos trouxe o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, convidando todos os tribunais de justiça a aderirem a esse movimento da linguagem simples. Isso. E aí, recentemente, nós lançamos também a ferramenta ANA. E essa ferramenta ANA, ela está acomodada na página inicial do site do Tribunal de Justiça e também na página inicial do Projude, que é o nosso processo judicial digital, né, onde que se trabalha esses processos. E nesse campo, onde a pessoa pode acessar a ANA, a pessoa pode pegar um texto que ela acha mais difícil, mais complicado de entender, uma sentença, e inserir lá, e na hora que ela insere, ela clica e já sai esse texto com as palavras complexas já traduzidas. E dentro da ferramenta ANA nós também temos o glossário. É um glossário que nós já estamos trabalhando na ampliação, né, da quantidade de termos jurídicos que são considerados complexos. Desde o ano de 2022 que a gente está nesse trabalho, pretendemos expandir mais ainda esse glossário e dentro da ferramenta ANA também é possível a pessoa colocar lá para pesquisar uma palavra que ela está entendendo difícil e pesquisar e vai sair lá então, através desse glossário, uma substituição daquela palavra que é mais difícil. Muito interessante, doutora. Parabéns, né, pelo trabalho, pelos avanços, né, que são muitos. Inclusive, ia perguntar sobre as parcerias. A senhora citou a parceria com a UFG. Tem outras parcerias com outras instituições ou tem a intenção de fazer outras parcerias? Como é que estão os projetos, né, para avançar ainda mais nessa questão da linguagem simples, doutora? Sobre projetos, nós ainda temos já produzidos, né, lá no Tribunal de Justiça, o guia, que é uma cartilha da linguagem simples, que é uma sugestão e uma explicação de como produzir textos, tanto jurídicos quanto da parte administrativa, da maneira mais simplificada e também com a indicação desse glossário de palavras, termos jurídicos e de ícones também, e um guia de bolso, que a gente fornece para todos aqueles que trabalham dentro do Tribunal de Justiça e para terem na sua mesa esse guia de bolso, e assim a pessoa pode ter acesso lá rapidamente a algumas dicas da linguagem simples. E nós pretendemos sim
expandirmos, né, essas parcerias. Fizemos no ano de 2022 mesmo, termo de cooperação número 7 de 2022, em que unimos Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado de Goiás, Defensoria Pública do Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral do Estado e todos engajados, né, a OAB também, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, estamos todos engajados em evoluirmos nesse movimento de acessibilidade, esse movimento de levar acesso à justiça ao cidadão e cada um se comprometendo dentro de suas unidades a desenvolverem capacitações, debates e oficinas e levarem para os seus membros que compõem cada uma dessas unidades desenvolver essa conscientização da utilização da linguagem simples. Existe um interesse do Tribunal de Justiça em convidar outras instituições também, outros tribunais, para comporem esse termo de cooperação e assim juntos, né, conjugando esforços, buscando uma padronização de metodologia de utilização da linguagem jurídica de maneira mais transparente, mais objetiva, mais clara. Então, existe sim esse interesse do Tribunal de Justiça de expandir esse termo de cooperação para outras instituições também. Maravilha, doutora Lídia, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês lá no tribunal. Muito obrigada por ter contribuído aqui com o programa Hora Extra. Muito obrigada. Até a próxima, então. A gente fica por aqui com o nosso Hora Extra dessa semana e se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o nosso canal no YouTube e mais notícias do Judiciário do Trabalho você encontra no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Até a semana que vem.